Apenas dessa vez. Eu irei deixar você ir apenas mais uma vez. Mantenha em mente que essa também é a última vez que eu irei tolerar sua atitude arrogante. Derek diz com uma expressão séria. Penélope obviamente fica irritada com as palavras dele, mas ela resolve não dizer nada e faz uma leve reverência. A linda mulher então começa a caminhar para outro lugar. Ela estava com fome já que não conseguiu comer direito por culpa da empregada. Enquanto caminha, a nossa protagonista acaba tropeçando e começa a cair. Por conta da fome, ela já estava sem nenhuma força no corpo. Antes que pudesse acertar o chão, Derek a segura como um príncipe encantado. Seria muito legal se ele não tivesse sido um escroto 5 segundos antes. Penélope ficou totalmente surpresa com o que aconteceu. Eu ouvi que você comeu comida estragada. Não deveria chamar um médico? Derek pergunta. Penélope então entende que ele já sabia o que tinha acontecido, ou seja, ele sabia que a culpa não era dela, porém mesmo assim o homem tentou culpá-la pelo que aconteceu. Penélope então começa a pensar que se não tivesse pedido perdão como no cenário do jogo, ele talvez poderia tê-la matado. A nossa protagonista então se solta do homem e diz: Não, jovem mestre, eu acabei de prometer que teria certeza que você não precisaria se preocupar comigo. Me dê licença, tomarei o caminho. Ela termina de falar e vai embora pensando em ficar sozinha. Ela vai dar seu melhor para não arruinar o humor do Derek. Assim ele não terá nenhum motivo para apontar a espada para ela. Derek apenas assiste calado enquanto a mulher se afasta. Jovem mestre, ele lembra de como Penélope o chamou e como a expressão no rosto dela era diferente do habitual. Ele então fecha os olhos, aparentemente pensando em algo que não foi mostrado. Por fim vemos que sua favorabilidade aumentou para 5%. De volta ao seu quarto, Penélope pula na cama cansada. Ainda estou viva. Ela fala cansada. Nossa protagonista então pensa em como chamou o Derek de jovem mestre e lembra de que toda sua determinação em vencer aquele jogo não foi uma perda de tempo. Sempre que ela chamava o homem de irmão no jogo, sua favorabilidade caía. Provavelmente porque ele odeia Penélope a ponto de ficar enjoada quando ela o chama de irmão. Nossa prota então lembra que morreu várias vezes no jogo por não saber disso e pensa o que poderia ter acontecido se ela tentar chamar ele de irmão por agora. Ela sugere que ele está mais exigente que seu irmão real, então nunca irá chamar o Derek de irmão. Eu deveria comer algo. Penélope fala para ela mesma e então seus olhos começam a se fechar lentamente. Nem metade do dia se passou e tantas coisas aconteceram. Eu não quero pensar nisso agora. São os últimos pensamentos da protagonista antes de apagar e dormir. Porque isso estava no seu quarto. Responda, sua rata. Você roubou isso, certo? Reinald acusa Penélope. Reinald, olhe essa boca. O Duque fala enquanto Derek observa sem dizer nada. Minha perspectiva é baixa e minha voz é diferente. Nossa protagonista pensa. Entendo. Isso é um sonho da Penélope. Ela rapidamente entende o que está acontecendo. Me responda, Penélope. Por que você tem o colar de Yvonne? Eu tenho certeza que eu disse que você não está permitida entrar no quarto dela. O Duque pergunta com um olhar meio sério. Pai, não precisa disso. Eu sei que ela roubou. O jovem Reinald acusa a garota mais uma vez. Eu não roubei isso. Eu não fiz nada assim. Penélope falou se defendendo. Não me faça rir. Então, como o presente de aniversário que Yvonne ganhou do pai acabou em suas gavetas? Reinald perguntou. Eu não sei. Eu nunca vi esse colar, e eu nunca fui naquele quarto. Penélope disse agitada. Eu vi. Uma voz chamou a atenção de todos. Era Fenel o mordomo, o mesmo que entrou no quarto de Penélope sem permissão. Eu vi a senhorita Penélope ir para cima e para baixo no terceiro andar muito frequentemente nas semanas passadas. Ele continua a falar. Quando eu chequei, o quarto da senhorita Yvonne estava aberto. Ele finalizou. O que? Seu velhote. Penélope exclamou irritada. Mas logo tudo que ela viu foram figuras escuras onde deveria estar os funcionários. Era óbvio que aquilo era uma representação de como eles não gostam dela. Ela estava sozinha naquela mansão. Não foi eu. Realmente não foi eu. Pai. Eu nunca entrei naquele quarto.
Penélope se defendeu mais uma vez enquanto a nossa prota pensou em como ela estava falando a verdade. Ela apenas precisava de algum lugar para se esconder daquela empregada malvada. Penélope não estava tentando roubar nada. Onfenel, tranque todos os quartos do terceiro andar. E cele o quarto de Ivone. O duque falou. Sim, sua graça. O mordomo respondeu. E chame um joalheiro para visitar a Penélope amanhã. O duque continuou. Pai, eu realmente... Penélope tentou dizer se defendendo mais uma vez, porém o duque apenas passou por ela como se fosse nada. Você deveria ter se perdido quando eu ainda estava sendo legal com isso. Reinaldo sussurrou esbarrando de propósito em Penélope. Depois ele e Derek a olharam com um olhar de raiva. Como você ousa mentir? Sua coisa imunda. Derek perguntou enquanto Penélope ficou caída de joelhos no chão. Sua visão era de dar pena. Ela estava sozinha. Depois daquele dia, Penélope comprou um monte de joias extraordinárias dos comerciantes que foram chamados na mansão. Não se importando se os criados gritavam em choque ou se os dois meios-irmãos causaram alvoroço por ela não saber seu lugar e gastar dinheiro. E daquele dia em diante ela nunca chamou o duque de pai novamente. E com isso o sonho da nossa prota com as memórias da Penélope acaba.